Fala pessoal, vamos lá para a questão 39, questão que deveria ter sido anulada. Tem algumas imprecisões aqui no enunciado, tá? Ele diz que o chefe de cozinha precisa manter uma panela de água quente em determinada temperatura, não fervente, enquanto prepara o jantar para os seus convidados. Conhecedor dos conceitos físicos que envolvem a lei de Fourier, o chefe sabe que deve manter inalterada a taxa de transferência de calor para não modificar a temperatura da água. Ele está falando aqui da fórmula do fluxo, né? Fluxo é condutividade vezes a área, vezes a variação de temperatura, sobre, vou chamar de L aqui, a espessura da superfície que o calor está sendo transferido, tá? Devido a um dano repentino sofrido pela panela, o chefe de cozinha pensou trocá-la. Aí aqui começa a série de problemas, tá? Dessa forma, desprezando o tempo de troca do utensílio e transferência da água quente, o chefe poderia conseguir manter o fluxo de calor invariável para a água, trocando por uma panela. Assim, ele não fala se a panela tem as mesmas características da outra, ou seja, ele não deixa muito claro se a condutividade é a mesma, certo? E o gabarito da questão veio como item A, dizendo a área do fundo maior. Só que se eu aumentar a área, não mexendo em todo o resto, o fluxo aumenta e ele quer que se mantenha constante, né? Então, já não é o gabarito item A, tá? Menor condutividade térmica, se eu reduzo a condutividade mantendo todo o resto constante, eu diminuo o fluxo, são diretamente proporcionais. Os gabaritos possíveis poderiam ser o item C e D, ó. Espessura da parede e área do fundo diminuídas, ó, se eu diminuo a área e eu diminuo a espessura, né, diminuindo o numerador e o denominador, eles vão se compensar. Então, poderia ser o item C, apesar que o gabarito oficial veio o item A. Só que o item D também está certo. Espessura da parede e área do fundo aumentadas nas mesmas proporções. Se eu aumentar a área e a espessura, pega uma fração. Se eu aumentar na mesma proporção o numerador e o denominador, sei lá, multiplicar cada um por 3. Se eu multiplicar aqui por 3 e aqui por 3, eles se cortam, o fluxo continua constante. Então, por ter dois itens corretos, né, essa questão deveria ter sido anulada ou considerado os dois itens corretos. Mas, além de tudo, ele ainda colocou o item errado. Né? E o item é menor condutividade térmica e maior espessura da parede. Ó. Reduzir o K e aumentei a espessura, ele falou que nas mesmas proporções, se eu diminuo o numerador, né? Se eu diminuo o numerador e aumento o denominador, aí eu estou realmente reduzindo a fração como um todo, né? Então eu teria diminuído o fluxo. Então, gente, questão nula sem gabarito. E na realidade com dois gabaritos, tem C e D. Beleza? Valeu!